Meu nome é Maria Imaculada Muniz Junqueira. Eu sou médica e sou professora de imunologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o vírus Zika e a infecção que ele causa, e como parte das atividades de um projeto de pesquisa vinculado à Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Eu vou compartilhar os slides com vocês. Então, nós vamos ver a infecção do vírus Zika como uma apresentação vinculada a um projeto de pesquisa vinculado à FAC, apoiado pela FAC, Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. E o objetivo dessa apresentação, deste projeto de pesquisa apoiado pela FAP-DF, é a divulgação da ciência e estímulo a novos pesquisadores, principalmente estimular jovens pesquisadores. Então, o projeto de pesquisa que nós vamos conversar um pouquinho sobre ele hoje é a avaliação do efeito de drogas moduladoras das vias do NF-κB envolvidas na ativação, proliferação ou morte celular na infecção pelo vírus Zika. Então, apoiados pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Em 2015, no Brasil, nós tivemos uma epidemia pelo vírus Zika. E essa epidemia começou em Natal, no Rio Grande do Norte, e causou grande preocupação nos serviços de saúde e à comunidade científica mundial, porque começaram a aparecer casos de microcefalia vinculados à infecção pelo vírus Zika, quando essa doença ocorria em mulheres gestantes no momento da infecção. Então, quando que esse vírus apareceu na natureza? Quando que ele foi descrito pela primeira vez como um vírus que poderia causar infecções? Então, em 1947, em Uganda, lá na África, os pesquisadores estavam trabalhando na floresta Zika, procurando o controle da infecção pelo vírus da febre amarela. Então, eles coletavam sangue de macacos que viviam na floresta para verificar como que estava a infecção com a febre amarela. E do sangue de um desses macacos, eles observaram que encontraram um vírus novo, que não era conhecido até então. Então, esse vírus foi chamado de vírus Zika, porque ele foi obtido do sangue de um macaco da floresta Zika. Então, por isso que esse vírus passou a se chamar vírus Zika. No ano seguinte, os pesquisadores encontraram e demonstraram a presença desse vírus no mosquito Aedes aegypti, então, em 1948. E eles mostraram, então, que quem fazia a transmissão desses vírus para os macacos eram o mosquito Aedes aegypti, a picada pelo mosquito Aedes aegypti. E em 1954 foi descrito o primeiro caso em seres humanos. Então, foi quando começou a se discutir, analisar as infecções pelos vírus Zika. Então, em 1954, foi a primeira infecção que ocorreu na África. Algum tempo depois, particularmente na região aqui da Indonésia e essas ilhas todas vizinhas, em torno de 2007, foi demonstrado, foi descrito casos de epidemia por esse vírus. E em 2015, ela foi descrita da América do Sul e particularmente aqui no Brasil. Então, em 2015, o vírus já tinha saído da África, passado por toda essa região e chegado aqui na América do Sul e aqui no Brasil, causando a epidemia do vírus Zika, que começou a ser descrita na região do Rio Grande do Norte.
Esse gráfico mostra para vocês o número de casos de infecção pelos vírus nos anos de 2020 e 2021, mostrando para vocês, mês por mês, o número de casos de indivíduos infectados pelo vírus no Brasil, mostrando a importância ainda em 2021 desse vírus no nosso meio. Então, o que é esse vírus? Então, esse vírus tem uma região externa que chama capsídeo, tem uma região interna que chama core, de coração, de centro, e o material genético desse vírus é um ARN. Então, é um vírus que o material genético é o ARN. E quais os sintomas, quando ele infecta um indivíduo, quais os sintomas que esse indivíduo vai ter? O que essa pessoa vai ter? Ela vai sentir o quê? Então, ela vai ter febre que é baixa, ela vai ter dor de cabeça, dor atrás dos olhos, que a gente chama dor retroocular, retroorbital, ela vai ter inflamação nos olhos, que é a conjuntivite não purulenta, ela vai aparecer manchas no corpo, que geralmente com coceira, e que é o raste maculopapular pruriginoso, ela vai ter dor nas juntas, que é a artralgia, ela vai ter inchaço nos pés, que é o edema de extremidades, ela vai ter tontura, que é a vertigem, ela vai ter dor nos músculos, que é a mialgia, e ela vai ter alterações intestinais. Então, um indivíduo normal, quando tem essa infecção pelos vírus, ela vai ter todas essas sintomatologias. Mas quando essa infecção ocorre numa mulher que está grávida, então numa gestante, pode ter várias complicações para a criança, se a infecção atingir a criança no útero. Em aproximadamente 70% das crianças cuja mãe teve infecção pelo vírus, o vírus não atinge a criança, então ela não fica nem doente. Mas em 30% dessas crianças, o vírus chega na criança e a criança pode ficar doente. Então, essa criança em que está a mulher grávida e infectou o seu bebê com esse vírus, ela pode ter uma morte, a criança pode morrer intraútero, antes do nascimento. Ou essa criança pode ter a infecção, mas quando ela nasce, ela não tem nenhuma sintomatologia, pelo menos aparente naquele momento. E o que é o mais grave, um dos graves que a gente porque pode ocorrer a morte da criança, e o outro problema muito grave é quando a criança nasce com microcefalia, ou seja, ela nasce que as células do seu cérebro morreram nessa infecção. Então, ela nasce com a cabeça um pouquinho menor do que o normal. Então, é um quadro de microcefalia. E por que ocorre essa microcefalia nesse neném, nesse bebê intraútero que foi infectado pelo vírus Zika? Então, quando o vírus infectou essa criança, ele entra no cérebro desse neném e entra dentro dos neurônios dessa criança. E os neurônios que estão infectados pelos vírus são mortos. Então, o vírus mata essa célula, ela mata esse neurônio. Então, a criança perdeu grande quantidade desses neurônios, e quando ela nasce, a sua cabecinha é menor do que o normal, porque os neurônios morreram, e nele não conseguiu recuperar a quantidade de neurônios que deveria ter no cérebro de uma criança que tivesse nascido de um parto normal sem a infecção com o vírus. Então, a criança nasceu com um menor número de neurônios do que uma criança normal, porque esses neurônios morreram porque o vírus matou essas células. Não existe tratamento até hoje para esse vírus. Então, o que nosso grupo está estudando? Então, como não existe tratamento, nosso grupo está pesquisando possíveis medicamentos para tratar essa infecção. Possíveis medicamentos que poderiam diminuir a morte desses neurônios. Então, se ele foi infectado, uma maneira de que ele não morresse, que o vírus não conseguisse matar esse neurônio. E quais os mecanismos que o vírus mata esses neurônios nessa criança? Então,
os aspectos mais importantes do nosso trabalho são essas perguntas que a gente está tentando esclarecer. E como nós estamos fazendo essa pesquisa? Então, nosso grupo cultiva o vírus no nosso laboratório. Então, nós temos no nosso laboratório material adequado para a gente cultivar o vírus. Então, esse vírus foi obtido de um paciente que estava doente, ele foi obtido e nós cultivamos esse vírus no nosso laboratório. Mantemos o vírus em cultura no nosso laboratório. Além de cultivar o vírus, nosso grupo de estudo cultiva os neurônios. Então, neurônios foram também obtidos de pacientes que tinham tumor de células do sistema nervoso central. E essas células foram obtidas e são mantidas vivas. E aí a gente compra esse material para estudar no nosso laboratório. Então, nós estamos estudando esses neurônios, que são neuroblastos, dessas células que são mantidas em cultura para a gente estudar. Então, a gente cultiva o vírus e a gente cultiva os neurônios. E aí, nós infectamos esses neurônios em um tubo de ensaio com o vírus. Então, esses vírus infectam esses neurônios. E aí, o que nós vamos fazer com esses neurônios infectados com o vírus? Aí, nós tratamos esses neurônios infectados com os vírus com os medicamentos que nós estamos testando para ver se poderia proteger os neurônios contra essa infecção. Além disso, nós analisamos se esses neurônios poderiam permanecer vivos mesmo se eles estiverem infectados com o vírus vivo. Então, o que esses medicamentos estão fazendo? Se a gente está matando o vírus e se a gente está protegendo os neurônios da infecção por esse vírus. Além disso, nosso grupo faz vários testes para analisar as funções desses neurônios que foram infectados. Então, nós trabalhamos com esses neurônios antes e depois deles serem infectados com o vírus e analisamos as funções para ver se o vírus alterou aquela função. E depois nós estudamos também, antes e depois de tratar os neurônios com os medicamentos, os neurônios infectados com esses medicamentos, para ver se esses medicamentos têm capacidade de modificar essas funções que foram alteradas pelo vírus. Então, esses trabalhos estão sendo realizados no nosso laboratório. Até hoje, nós não temos nenhum tratamento para o vírus. Então, a única maneira de nós controlarmos a infecção é evitar a presença do mosquito Aedes aegypti, para ele não se contaminar com o vírus e não passar a infecção para uma outra pessoa. Então, por isso, é muito importante o controle do mosquito, enquanto a gente não tem ainda um medicamento A maneira da gente controlar essa infecção com o vírus Zika é controlar o mosquito Aedes aegypti. E controlando o mosquito Aedes aegypti, a gente está controlando tanto a infecção com o vírus Zika, quanto o dengue, que ele é transmitido também pelo mesmo Aedes aegypti, como a febre amarela, que também é transmitida pelo mesmo Aedes aegypti. E o que a gente pode fazer hoje, enquanto a gente espera ter um tratamento adequado para o vírus, tanto para o vírus quanto para evitar a microcefalia, o que a gente pode fazer hoje? Como nós podemos controlar? Então, é muito importante verificar se as caixas de água estão bem tampadas na nossa residência, se a gente não tem nenhum lugar com água em que possa ser o mosquito possa depositar as suas larvas e elas crescerem e darem novos mosquitos que vão infectar novas pessoas. Então, verificar se as caixas d'água estão bem tampadas, se nós deixamos as lixeiras bem tampadas, se colocamos areia nos pratinhos das plantas, se recolhemos e acondicionamos o lixo do quintal, então não deixar lixo em quintal, principalmente perto de água, limpar as calhas, cobrir as piscinas, tampar os ralos e tampar os ralos,
e baixar as tampas dos vasos sanitários, limpar as bandejas externas de geladeiras e de ares condicionados, limpar e guardar as vasilhas dos bichinhos de estimação que a gente tem em casa. Então, a água que o nosso cachorro, que o nosso gato bebe, podem ser locais para cultivo do mosquito. Então, a gente tem que tampar, não deixar essas vasilhas com água, principalmente do lado de fora da casa. Limpar as bandejas coletoras do ar-condicionado, cobrir bem a cisterna e cobrir bem todos os reservatórios de água. E quando a mulher está grávida, também usar repelente para evitar a picada pelo vírus, pelo mosquito. Se caso ele estiver infectado, ele pode passar a infecção para a mulher. Então, esse trabalho está sendo desenvolvido no nosso laboratório, que é o Laboratório de Imunologia Celular da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. E eu e várias pessoas trabalhamos nesse projeto. Eu sou a coordenadora do projeto, mas tem muita gente trabalhando junto comigo. Então, a professora Tatiana Carla dos Santos Borges é outra professora que trabalha junto comigo neste projeto. A Mariângela de Souza de Oliveira Ribeiro é uma doutoranda que está fazendo um doutorado trabalhando com esse projeto. O Danilo Corazza fez um doutorado trabalhando neste projeto. A Shirley Claudino Pereira Couto trabalha colaborando com todos no projeto, e o Lucas Fraga Friaça Albuquerque, ele fez uma tese de mestrado com esse tema desse projeto. Nós esperamos que vocês possam terem entendido um pouquinho sobre a doença e estejam sensibilizados para a importância de fazer as pesquisas nessas áreas para evitar doenças e estarem sensibilizados da importância em controlar a infecção do mosquito, principalmente evitando os locais locais em nossas residências que podem ser criadouros para o mosquito Aedes aegypti. Muito obrigado por escutarem a nossa apresentação.